sou Isabel Paiás Batista, sou médica dentista e sou professora de periodontologia na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Eu dou aulas de periodontologia, que é uma especialidade da medicina dentária e que vamos ver de que é que se trata nesta área. Certamente que já todos tiveram alguns dias, alguma vez, que ao escovarem os vossos dentes sangraram da gengiva. E esse sangramento não é natural. Assim como nós costumamos, se vocês sangrassem ao escovar as vossas unhas, era sinal que havia alguma coisa que não estava bem. Por isso, a hemorragia quando escovamos os dentes, portanto o sangramento gengival, não é normal, é um sinal de alerta, é sinal que há alguma coisa que não está bem, principalmente se houver, se essa hemorragia for contínua, ocorrer durante 2, 3 dias seguidos. E a área da medicina dentária que trata esses problemas gengivais é a área chamada de periodontologia, que é aquilo que está em torno dos dentes, isto é, estamos a falar de gengiva e como no slide que vocês vão ver, o periodonto, que é a área a que eu me dedico, engloba tanto a gengiva como também tecidos mais profundos, a raiz do dente e o que faz a ligação entre a raiz do dente e o osso alveolar, e o que ajuda e são os tecidos que fazem com que o dente fique preso dentro do osso e a gente consegue mastigar e o dente não abana. E como eu vos disse, portanto, vocês certamente um ou outro já teve hemorragia gengival, e isso que é uma forma de doença periodontal. É a doença mais tenue, mais superficial, que só afeta os tecidos mais superficiais e é chamada de uma gengivite. Quando a gengivite é causada por quê? É causada essencialmente por má higiene oral, isto é, quando nós não lavamos os dentes ou lavamos os dentes deficientemente, vai-se acumulando uma massa de bactérias, como nós podemos ver no slide que vos vou mostrar agora. Acumulamos uma massa de bactérias, e não são só bactérias, mas são bactérias organizadas, não é uma massa amorfa, elas conseguem se organizar, vivem em comunidade e conseguem ir ganhando e atacando o hospedeiro ou o indivíduo em que elas vivem, que somos nós, e vão causar doença. A gengiva reage à presença dessas bactérias fazendo uma reação inflamatória, isto é, ficam vermelhas, ficam inchadas e sangram. E como é que nós vamos tratar essa gengivite? Vamos ter que eliminar essa placa bacteriana e temos que a eliminar regularmente, diariamente. Por vezes a quantidade é tal ou os dentes estão mal posicionados de maneira que vocês não conseguem limpar corretamente, então aí tem que se fazer uma consulta profissional com um médico dentista e que vos vai ajudar a controlar essa placa bacteriana e vos vai dar dicas para conseguirem higienizar os vossos dentes. E porquê é que isto é importante? É importante porque a gengivite pode estar na base de uma doença periodontal mais avançada, mais profunda, que se não for tratada pode evoluir e em que há já a perda de estruturas mais profundas, isto é, há perda de osso e o dente fica mais frágil, fica mais solto dentro do alvéolo dentário. Enquanto que vocês que são jovens, normalmente temos aquilo que é mais frequente é haver uma gengivite, isso também tem a ver um bocadinho com as alterações hormonais porque vocês passam, à medida que vocês forem envelhecendo e se não tiverem determinado tipo de cuidados, podem passar a ter uma periodontite, que é aquilo que eu vos vou mostrar aqui neste slide. Como vocês podem ver, nós vemos vemos uma boca com dentes, vemos os tecidos, as gengivas muito inflamadas, grande quantidade de
tártaros ou de cálculos, o nome científico é cálculos dentários, ou o nome mais corriqueiro é pedra nos dentes, ok? Que não é mais do que a placa bacteriana, aquela massa de bactérias, de proteínas, etc., que calcifica, e aí vocês já não conseguem tirar em casa com a escova, aí obrigatoriamente tem que ser um médico dentista a remover essas aglomerações que se depositaram sobre os dentes. E o que é que vai acontecer? Os dentes vão ficando descalços, isto é, a gengiva vai retraindo, vai se afastando dessa massa de bactérias calcificada e vai retraindo, e a raiz do dente vai ficando à mostra. E os dentes vão ficando cada vez menos presos e podem mesmo chegar a caírem por si, ficam a abanar e caem por si. Esse tipo de doença, como vocês têm aqui um exemplo muito agressivo, muito feio, em que os dentes estão mesmo com muito mau aspecto, mas não têm cárie. Normalmente, os doentes que desenvolvem estes problemas periodontais são doentes que normalmente não têm cáries, têm este problema que também é muito complicado de resolver, e são doentes adultos. Nós podemos dizer, e a Organização Mundial de Saúde já determinou, que a periodontite é a doença infecciosa, porque são bactérias, mais prevalente no mundo. É aquilo que é mais no mundo inteiro, só que qual é o problema? Não tem grandes sinais, não faz doer. O único sinal ao princípio que fazia era uma hemorragia, que se for todos os dias nós acabamos por nos habituar e não ligamos, deixamos de fazer o sinal de alerta, de vermos. Por isso é que vos chamava a atenção há pouco, sempre que vocês virem sangramento quando escovarem os dentes, é um sinal de alerta, há qualquer coisa que não está bem, que devem ir procurar e resolver. Mas porque é que é importante também esta periodontite? É importante no adulto, e nós sabemos que nós vamos durar cada vez mais tempo, e graças aos tratamentos dentários disponíveis e o acesso que temos aos tratamentos dentários, vamos guardar dentes até mais tarde, e sabemos que com o envelhecimento dos tecidos nós vamos ter doença periodontal quase de certeza quando formos mais velhos. Vamos ter que controlar essa doença periodontal. E como é que nós vamos fazer o tratamento da doença periodontal? Enquanto que a gengivite, repetindo, é uma situação superficial que nós conseguimos controlar só com uma boa escovagem e outros métodos que já vamos falar, a periodontite já precisa de intervenção mais complicada. É preciso limpar a superfície das raízes, às vezes até fazer cirurgia periodontal, descolar a gengiva e ir tratar as lesões que estão por baixo da gengiva. E o grande problema dessas situações é que são situações que têm relação com doenças sistémicas. Está provado hoje em dia que um doente que tenha uma periodontite tem muito maior propensão para ter ataques cardíacos, por exemplo. Como vocês podem ver aqui neste slide, há uma relação entre a periodontite e a diabetes, por exemplo. Os doentes diabéticos também sofrem com problemas periodontais. Até com o Alzheimer, hoje em dia, já se consegue estabelecer uma relação entre uma periodontite e a doença de Alzheimer. Portanto, a boca, embora pareça que seja um órgão um bocadinho isolado do resto, está em íntima ligação com outros sistemas e que tem patologia, doenças que tenham a ver com a parte oral, têm uma importância muito grande na doença sistémica. E isto também tem a ver com a parte genética e tem a ver também com a partilha de fatores fatores de risco que aumentam o quadro da doença. Isto é, por exemplo, um deles, que certamente já vos foi falado, o tabaco. O tabaco também nós sabemos hoje em dia que é um fator que agrava 2 a 6 vezes mais a periodontite. Portanto, convém que para quem tenha já uns sinais de gengivite, que se pense seriamente em não se tornar fumador, porque senão
de certeza que vai desenvolver uma periodontite mais grave. E a periodontite grave, a maior parte das vezes, acaba como? Na perda dos dentes, se não for tratada. Ok? Então, e como é que se faz no vosso caso? Porque ainda não estão em fase de ter periodontite, em princípio podem ter uma gengivite, e para quem usa aparelho ortodôntico, por exemplo, é um quebra-cabeças vocês conseguirem higienizar bem a vossa margem gengival, a vossa gengiva e os vossos dentes com os aparelhos. E é muito frequente também terem alguma inflamação gengival. Como é que devem fazer? Antes de mais, escovagem. A escovagem é fundamental. Esta placa bacteriana nós sabemos que só a conseguimos remover mecanicamente, porque senão se nós tivéssemos algum líquido que pudéssemos bochechar e eliminar a placa bacteriana, era espetacular. Escusávamos de escovar os dentes, bastava pôr a pasta de dentes sobre os dentes e os dentes ficavam lavados. Isso não acontece. Nós não temos ferramentas, esses líquidos, temos, mas não o podemos pôr dentro da boca, porque senão ficamos sem dentes, sem gengiva, sem nada. Por isso temos que fazer a parte mecânica, que é a parte da escovagem, que eu vos vou mostrar um filmezinho que vocês estão a ver que a parte mais importante para escovar é o contorno da gengiva com o dente, porque é aí nesse contorno que se vai começar a depositar placa bacteriana. E à medida que a placa bacteriana vai crescendo, se ela não for removida regularmente, ela vai ocupando a coroa dentária e vai tornando cada vez mais organizada. Os micro-organismos, as bactérias que vivem, tornam-se cada vez mais patogénicas, podem causar cada vez mais doença, portanto têm que ser removidas. E essa escovagem, então, tem que ser uma escovagem, nós chamamos intrasulcular, isto é, tem que aproximar ao contorno do dente. Por isso a escova deve ser colocada cerca de 45 graus entre o dente e a gengiva. E nós devemos sempre usar uma escova macia para não traumatizarmos a margem gengival, e a força a fazer é leve. Nós não precisamos de esfregar os dentes. Há uma diferença entre esfregar os dentes e escovar os dentes. Escovar é mais suave, com movimentos circulares, e vamos quase que mentalmente passando de dente para dente, de dente para dente. Qual é o problema da escova? Podemos fazer com escovas manuais ou com escovas elétricas. Isso agora, elas são muito parecidas. Agora, a técnica de escovagem é que é um bocadinho diferente. A escova elétrica, nós não precisamos fazer movimentos. Basta colocarmos a escova elétrica e é a própria cabeça da escova que faz movimento. Só temos que a mudar de dente para dente. Okay? O problema das escovas, da escovagem, é que não limpa no espaço entre os dentes. E onde é que se acumula mais placa bacteriana e mais tártaro, cálculos dentários, e onde é que se vai desenvolver a periodontite? É no espaço entre os dentes. Portanto, vamos ter que usar outra ferramenta para chegar ao espaço interdentário, que é o fio dentário, que já certamente ouviram falar. Vocês que ainda têm os tecidos bem preenchidos, a papila gengival está bem no meio dos dentes, o espaço entre os dentes é estreito, não tem muito espaço, devem usar o fio dentário, que também podemos mostrar um filme, e é importante vocês usarem o fio, encostarem o fio a cada um dos dentes do espaço e não fazerem o fio, usarem o fio como só para tirarem os restos de alimentos que estão ali. O fio tem que passar sobre a superfície do dente, tanto de um lado como do outro desse mesmo espaço, como estamos a ver aqui neste pequeno filme. Para quem tem os espaços já um bocadinho mais largos, pessoas um bocadinho mais idosas, que já tiveram doença periodontal, periodontite, ou se tiverem muito espaço entre os dentes, que também pode ser o caso, podemos usar escovilhões interdentários, que é tipo aquelas escovas de limpar os biberons ou os gargalos das garrafas,
só que muito pequeninos, para limpar no espaço entre os dentes. É muito mais fácil de fazer do que o fio, porque basta colocar tipo um palito com pelos, colocamos no espaço entre os dentes, passa de um lado ao outro, 1-2 vezes e está feito. Este tipo de escovagem interdentária é só para fazer uma vez por dia. Não vale a pena, enquanto que a escovagem está recomendada ser feita 2 vezes por dia para controlar a placa bacteriana, porque nós sabemos que não conseguimos remover a placa bacteriana 100% ao fim de uma escovagem, porque há sempre sítios que a gente não vai conseguir chegar. Então devemos repartir e fazer esse exercício 2 vezes por dia. Uma de manhã, depois do pequeno almoço, e outra à noite, ao deitar, e não ingerirmos mais alimento nenhum a partir da escovagem até de manhã. A utilização do fio ou dos escovilhões só uma vez por dia, normalmente recomendada à noite e normalmente antes da escovagem, que é porque o fio ou o escovilhão vai tirar os alimentos e a placa bacteriana no espaço entre os dentes, e a escova depois remove da parte da frente ou da parte da língua. O uso de elixires, isto é, daqueles bochechos de venda livre, isso pode ser um complemento, mas basicamente aquilo que eles fazem é alterar um bocadinho o hálito, porque eles não têm capacidade para remover a placa bacteriana. Portanto, isso é um complemento, mas não deve ser usado só esporadicamente. Pode ser um aporte de flúor, alguns são fluoretados, outros são antibacterianos, mas têm uma eficácia muito pequenina. Temos sempre que fazer uma boa escovagem. Assim, e para terminar, na prevenção das doenças periodontais há aqui 3 pontos fundamentais. A primeira, e como está aqui como último slide, como mensagem para levarem para casa, a primeira, fazerem uma dieta e um estilo de vida saudável. É fundamental também para terem bons tecidos periodontais, boas gengivas que consigam responder à presença de placa bacteriana. A outra é terem hábitos regulares de higiene oral, portanto conseguirem controlar a parte de acumulação de placa bacteriana. E outra não poderia deixar de ser, tem que consultar regularmente, pelo menos uma vez por ano, um médico dentista, porque de facto, ou um higienista oral, porque de facto há situações que vocês não conseguem identificar, mesmo fazendo a vossa auto-inspeção, olhando para dentro da boca e identificando algum problema. E era isto que eu gostaria de vos transmitir. Obrigado!